Fala pessoal, será que tá valendo a pena morar fora do Brasil? Será que tá valendo a pena sair do Brasil? Será que tá valendo a pena ser um imigrante fora do Brasil? Como a gente pode trazer a geopolítica para esse ponto e como é importante a gente estar antenado na onde a gente precisa ir, da onde a gente não pode ir. A gente precisa ver o cenário mundial como um todo e eu tenho um pouquinho de autoridade para falar um pouquinho nisso porque eu moro no Japão hoje, que é um território um pouco que a gente tem que ficar atento, né? O Japão ali tá num bairro muito perigoso do mundo. Ele tá entre a frente do Japão, se você for ver, o Japão ele tá na frente da Coreia do Norte, da China e da Rússia. Os três países que são bem aflorados ali e tem um comportamento bem diferente do Japão. O Japão ele é um país que, desde o segundo grande conflito mundial, ele foi basicamente neutralizado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos implementou totalmente sua cultura aqui, né? Tanto é que o Japão hoje ele é muito americanizado. Se você for em Tóquio, por exemplo, você vai ver que o Tóquio ali é muito parecido com Nova York, né? E você vê algumas fotos assim, você até fala, caraca, mano, parece Nova York aqui. Bom, morar fora do Brasil compensa? Não compensa? Para onde a gente precisa ficar atentado com isso, né? Hoje esse vídeo eu quero conversar isso com vocês, mas deixe seu like, deixe se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, comenta qualquer coisa aí que ajuda bastante, tá? Bom, esse é um canal de geopolítica, não é um canal sobre morar fora, não é isso e aquilo, mas isso está totalmente envolvido. A geopolítica está muito envolvida na nossa vida. E eu quero esclarecer isso com vocês. Bom, gente, se a gente for analisar hoje quais são as áreas mais perigosas para a gente estar indo no cenário atual, seria lugares ali como a Rússia, a Ucrânia, lugares ali como Israel, no Oriente Médio, e lugares ali na Ásia, que tem uma possível futura guerra que as pessoas estão analisando que terá, que é o conflito entre China e Taiwan. A presidente do Japão, na verdade não é presidente, é primeira-ministra, Sanai Takaichi, que é uma nova primeira-ministra, né, recente no cargo, ela já chegou com os dois pés nas portas, polemizando, e muita gente já deve ter ouvido falar nela, que ela deu uma polêmica com a China, né, e falando que se a China atacar Taiwan, o Japão vai responder, e o Japão ele está disposto a defender Taiwan até o último. E o Japão é um país, cara, que ele tem total poder de criar um poder nuclear, uma bomba nuclear, uma resposta, né, uma resposta que serve até de poder, cara, um poder ali que pode dar um medo, dar um temor ali, um temor bom ali que tenta evitar outras guerras, outros conflitos. Os Estados Unidos, cara, atualmente, ele vai, ele vai, ele vai, no governo do Trump, ele vai abandonar, ele tende a abandonar a OTAN, ele tende a abandonar os países da União Europeia, eles tendem a abandonar os seus aliados. Ou seja, o Japão ele está muito em risco, né? Vendo esse cenário aí, o Japão está muito em risco. O Japão, ele desde o segundo grande conflito, ele se desarmou praticamente, né? Tanto que as polícias aqui no Japão ele não anda armada. O Japão ele está num estado muito pacífico ali desde o segundo grande conflito, tanto é que muitos políticos japoneses alertam sobre isso, de pegar o tratado lá e guardar, jogar fora, e é isso, vamos se armar, vamos se preparar e não depender de ninguém, não podemos depender dos Estados Unidos, que senão eles vão abandonar o barco e a gente vai ficar numa situação complicada ali. Então, podemos se dizer que o Japão não é um bairro muito legal, né? Não é um país que está muito legal para estar vindo, então temos que estar atento a isso. É claro que a gente precisa analisar as coisas, né? Analise todas as coisas e retenha o que é bom, né? Segundo o Paulo ali diz, a gente precisa ter esse princípio na nossa vida. A gente precisa
procurar o que é bom, o que é ruim. Aí você pode falar assim, mas ficar no Brasil, o Brasil tá pior, cara, o Brasil já tá tendo guerra interna, já tá... Mas precisamos ver que o Brasil, ele tá numa posição geopolítica muito estratégica. Tanto em conceitos ali geopolíticos, tanto em conceitos ali de geografia pura, cara. A América do Sul é um dos ambientes mais abençoados da Terra quando se diz em conflito. Tanto é que no segundo grande conflito mundial, o que foi parar aí no Brasil? O que foi parar? Muitos alemães, muitos italianos, muitos japoneses, muitos países, muitas pessoas de muitos países nesses conflitos foram parar no Brasil. Brasilzão, cara. Ó, vamos pra lá, que lá a gente vai se defender lá, se proteger lá, né? Não só o Brasil, mas como a Argentina, Paraguai, vários outros países ali da América do Sul, tem muitos imigrantes, né, que foram para a época aí para esses países. Talvez você que esteja me ouvindo aí tenha uma história parecida com isso, né, de uma descendência aí que saiu fugido aí do seu país e foi parar no Brasilzão e hoje é brasileiro nato, nato. E é isso. Agora a gente precisa analisar se estamos num ponto de sair do Brasil ou não. Depende, né? Você tem que pegar um caderninho assim, ó, pega um papel e anota. Pontos positivos, pontos negativos. Se isso vai realmente te engrandecer, se é preciso ou não. E um alerta que eu preciso fazer para vocês, galera. Nunca pense que você vai sair do seu país e ficar rico, tá? E não é uma verdade. Não é verdade. Não é verdade isso. Muitas pessoas têm a ilusão disso, né? Você vai para o seu país, você vai para o país dos outros, trabalhar num trabalho que normalmente os países, ou as pessoas daquele país não querem trabalhar. Normalmente é trabalho de baixo status, um trabalho que você vai ter que trabalhar mais. E troca a sua vida no Brasil, por exemplo, sua profissão, você é formado lá em engenharia. Você não vai ser um engenheiro, é muito difícil. Talvez você possa até ser. E eu espero que você seja, sim, cara, mas é difícil você ser um engenheiro, como você é no Brasil, ou um status, né, de engenheiro no Brasil, e ser um engenheiro nos Estados Unidos, ou no Japão, ou em qualquer lugar que seja. Então, a gente tem que ficar sempre alerta disso, né? Compensa, não compensa? Eu vou conseguir trabalhar disso? Não vou? Eu vou sofrer muito nessa adaptação? Temos que colocar isso na balança. E agora o fechamento do vídeo. Eu tenho que trazer isso aqui para vocês. Sem político de estimação, como eu digo em todos os vídeos aqui no canal, não tenha político de estimação. Seja muito atento na eleição de 2026. Por quê, cara? A gente não tem que se submeter a isso. A gente tem que ser um país que a gente não precisa se submeter a precisar sair do nosso país, abandonar nossa nação, nossa família, nossos costumes e culturas para poder ficar subordinados a outros países mais envolvidos. Precisamos, mais do que nunca, ser um país player principal, que possamos colocar qualidade de vida aos próprios brasileiros, para não precisar se submeter a isso de ir para outro país, trabalhar para outro país. Então, por isso, cara, que mais do que nunca a gente precisa estar ligado à eleição de 2026 esse ano, sem político de estimação, cara, sem A nem B, sem Lula, Bolsonaro, sem esquerda, direita. É claro que a gente tem que ver as pessoas que estão ali competindo, mas, cara, isso não é um vídeo politizado, cara, não é um vídeo politizado, não é um vídeo de lado, de esquerda e direita. Não tem essa interpretação, cara. Tome um pouco do seu tempo ali do dia para poder estudar isso, porque só através disso a gente consegue mudar um pouco do Brasil, cara. É isso. Como o Bukele fez lá, né? O Bukele, ele fez um trabalho excepcional. E aí você pode falar assim, mas eu sou de esquerda, eu não concordo com isso. Cara, eu tô falando aqui para você sem política de estimação, sem lado A nem B. A gente tem que ver o que é bem feito, o que não é. Trazer os fatos, colocar na mesa e ver o que está sendo bem feito ou não. A gente precisa sair desse pensamento arcaico de 1960 de Guerra Fria e melhorar, cara, nesses pontos. Melhorar, a gente precisa melhorar nesses pontos. Precisa melhorar o Brasil urgente, porque o Brasil ele está num cenário geográfico abençoadíssimo. Não temos grandes cenários de natureza no Brasil, acontecimentos.
Estamos isolados, não temos países briguentos, não temos um negócio de briga ali, sabe, para poder ficar brigando com o país do lado. O Brasil nunca vai querer, sei lá, tomar a Argentina ou a Argentina tomar o Brasil. Então, cara, por mais que sejamos uma nação ainda em desenvolvimento, a gente é uma nação importante no tabuleiro geopolítico. É importantíssimo. Então, vale a pena morar fora do Brasil? Isso aí eu deixo contigo. Trazendo todos esses aspectos, estude, pesquise muito e coloque a geopolítica na sua balança de mudança de vida ou não, tá? Porque a geopolítica é importante hoje, o mundo está muito aflorado e, cara, eu não desejo para você se mudar para outro país e, sei lá, acontecer o que aconteceu quando aconteceu lá em Israel, ou muitos foram pegos de surpresas na Ucrânia, e é isso. Espero ter te esclarecido alguma coisa e te desejo o melhor aí. Desejamos o melhor para o Brasil, né? O Brasil precisa mais urgente possível tornar o nosso país habitável. O nosso país com boas rendas, com bom ensino, com boa segurança pública. E porque a gente precisa, cara. Morar fora é legal, conhecer, viajar, turistar é legal, mas nada melhor do que a gente morar no nosso país, com um país redondinho ali, sabe? Em vários aspectos, sabe? É isso. Não precisamos se submeter aos gringos para poder ter uma vida boa, uma qualidade de vida boa. É isso. Eu sei que parece um pouco conto de fadas, isso tudo que eu tô falando, porque a gente tá esperando por isso há muito tempo. Mas, cara, não desista. É isso. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. E é isso. Acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.